Amém. Para todos que estão assistindo pelas redes sociais, que Deus os abençoe. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, aqui, Rua Padre Priuri, número 39. Todos que tiverem interesse, venham nos visitar em nome de Jesus para compartilharmos da palavra do Senhor e da sua presença. Amém? Irmãos, vamos estar neste momento encerrando o nosso assunto do mês, que é família. E o tema hoje é família, ponto de interrogação. Nós olhamos os dias de hoje e nós vemos complicações, né? Ou a família hoje, quando nós olhamos, ela tem várias vertentes, né? E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E nosso texto base será Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos ler a partir do versículo 18. E Paulo aqui dá instruções à igreja de Colossos a respeito de família, né? Como devem ser as famílias, ou a família, uma família funcional, uma família que funciona. Essa é a palavra, uma família que tem tudo para ser uma bênção. Capítulo 3, a partir do versículo 18. Vai estar no telão também, irmãos. Acompanhem. Eu, sempre fazendo a propaganda da Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, porque é a tradução mais simples, mais fácil da gente ler e já entender a palavra do Senhor. Por isso que eu indico muito essa leitura da palavra de Deus na Bíblia NTLH. Amém, irmãos? Achamos aí? Família não, desculpa, Colossenses capítulo 3, amém? Amém. Olha que palavra linda, irmãos, que diz a palavra de Deus: esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irriteis os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles. Mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembre que vocês também têm o Senhor no céu. Até aqui. Amém. Uma palavra, irmãos, que quando eu peguei para prepará-la e fechar o mês falando sobre família, eu achei bem complicada para falarmos no dia de hoje. Para todos nós que estudamos um pouquinho mais, olhando a sociedade, a sociologia, mais especificamente, até mesmo a filosofia, falando de família de um aspecto filosófico, a gente vai ver algumas coisas aqui que para muitos mudou muito, né? Quando nós falamos esposa, obedeça o seu marido, eu vejo que a Alessandra, a irmã Alessandra, pula de alegria quando ela ouve essa palavra, né? Fica muito feliz, né? A Dalila, ela salta de alegria quando ouve essa palavra. Esposa, obedeça. Em outra tradução é: sede submissas ao seu marido. Se nós tirarmos esse texto fora de contexto, realmente é uma palavra complicada. Mas Paulo, ele traz algo interessante que nós vamos ver. E que na nossa sociedade mudou muito, principalmente nos anos 50 e 60, 1950
1950 a 1960 para cá, nós tivemos um movimento chamado Contracultura. O que esse movimento queria na época? Esse movimento queria ser contra a cultura que reinava naquela época. A cultura da família, a cultura da igreja, a cultura das autoridades. E veio os jovens com uma ânsia de mudança contra todas essas ideias, essa ideologia. O problema é o que colocaram no lugar, na minha opinião, tá, irmãos? E nós colhemos os frutos hoje. Né? Eu, para a alegria da Dalila, principalmente, nós estamos comemorando hoje 17 anos de casado. Irmãos, é luta. Né? Só que olha que interessante, né, irmãos? Hoje em dia o divórcio reina, né, no mundo, né? Seja qual for os motivos, existem motivos plausíveis, motivos que nem tanto, mas vemos o quanto o casamento ele tem sofrido hoje. Tudo começou nessa época. Né? Nessa época começou a ideia de sexo, drogas e rock and roll. Foi bem nessa época. Surgimento dos hippies, dos beatniks, dos punks, né, mais anos 80, e veio essa mudança na sociedade. Né? Sexo livre, né? Menos compromisso, tudo começou aí. Né? Então, irmãos, o que acontece? Esse movimento contra a cultura deu certo. Infelizmente, deu certo. Quando nós olhamos, nós cristãos olhamos para esse movimento, deu certo. Teve um show de Woodstock, né, que foi não sei quantas mil pessoas, milhares de pessoas. Né? Quem é roqueiro conhece, né? Mas isso influenciou de forma negativamente também a sociedade. E a igreja, olhando para esse cenário, muitas vezes eu vejo que ficou um pouco para trás, vamos dizer assim. Né? Por que, irmãos? Porque hoje nós, cristãos, lutamos contra a cultura que está sendo vigente no mundo hoje. Quando nós falamos de esposas, obedeça ao seu marido, ame a sua esposa, nós estamos hoje sendo contra a cultura que está vigente no mundo hoje. Nós estamos, de certa forma, lutando contra algo que foi mudado algumas décadas atrás. É por isso que é uma pergunta: família. Porque o que é família hoje? O que é família para você hoje? E nós vamos, irmãos, ver e pensar nessa realidade. Nós vamos pensar nessa realidade. Irmãos, Paulo, quando escreve aos Colossenses, né, ele escreve da sua primeira prisão em Roma, na data de aproximadamente 62 depois de Cristo. E Paulo usa algumas palavras-chave nessa carta, que é plenitude, que é a plenitude do Espírito Santo, perfeição, completo. E nós vemos que a palavra de Deus nos chama para sermos completos na palavra de Deus, completos em Cristo. Ele nos chama para isso, a palavra de Deus nos chama. E nos chama, irmãos, para seguirmos as orientações que a palavra de Deus nos traz. Irmãos, a pior coisa que existe é quando nós não seguimos as instruções, quando nós não obedecemos, quando nós não paramos para pensar no que essa palavra está nos dizendo. E nós vamos ver nesse texto, então, 3 orientações de Paulo aos Colossenses em relação à família. É interessante que quando lemos toda a carta de Colossenses, irmãos, Paulo, um pouco anteriormente dessas orientações que ele fala de esposa, marido, filhos, ele está falando de um assunto que não tem nada a ver com isso. E de repente ele começa a falar de família. Ele troca totalmente de assunto. Porque esse assunto é importante. Para a igreja, esse assunto é importante. Para a vida de cada um de nós, esse assunto é muito importante. E precisamos seguir as orientações. E a primeira orientação que Paulo coloca aqui, irmãos, é para nós pensarmos, para nós refletirmos durante a semana e durante a nossa vida, não é verdade? Porque isso nós vivemos, essa orientação nós vivemos o tempo todo. E essa primeira orientação é relacionamentos. Nos relacionamos com pessoas o tempo inteiro. Eu estava aqui ensaiando juntamente com os irmãos, aí eu estava vendo meus meninos
e pra gente já é normal tocar junto, né? Nós já tocamos juntos aí há bastante tempo. Mas é um relacionamento isso, eu ensino eles desde os 6 anos de idade. Enquanto estávamos ensaiando, me veio à mente uma foto que eu tenho dos dois, dá uma lembrada dessa foto, que o violão é maior que o Jonas, né? Você lembra? Ele era bem pequenininho quando eu comecei a ensinar ele a tocar violão. Ele tinha aproximadamente 6 anos de idade. Né? E o Juan também. E é relacionamento. Né? Eu parei tudo para agora, vou ensinar vocês como tocar violão, como tocar bateria. Né? E sempre são momentos muito bons. Temos os relacionamentos na igreja. Conversamos com os irmãos, participamos de certa forma das vidas de uns para com os outros. A importância do relacionamento. E Paulo está falando aqui, irmãos, do relacionamento mais próximo que existe, que é de maridos e esposas, de filhos com os pais. São relacionamentos muito próximos. E Paulo chama a atenção para que as mulheres estejam na mesma sintonia que os homens, que os maridos. Porque, irmãos, quando somos casados, somos chamados para ser um time, para sermos companheiros, para estar um do lado do outro. Só que o que eu e a Dalila e eu mais acompanhamos, e acompanhamos muitas pessoas e muitos divórcios, infelizmente, é que marido e esposa parecem dois inimigos, parecem dois adversários. Aconteceu muito isso. Né? Mas Paulo nos chama a atenção para essa orientação. No versículo 18, esposas, obedeçam seu marido. Parece ruim hoje, pelo ouvimos tudo. A mulher fala, eu não vou depender de homem para nada. Homens vai falar, eu tenho medo de aproximar da mulher e ela me processar. Tem acontecido muito isso na sociedade. Mas a palavra de Deus nos chama para olhar a família de novo com muito carinho, irmãos. Por quê? Para a mulher obedecer ao marido e não ter dificuldade com isso, o marido precisa não ser grosseiro, como está no versículo 20. Porque quando falamos isso, muitos maridos, nossa, aí tá vendo, mulher? Mas o 19 diz, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. É interessante, irmãos, que nessa época, o marido não precisava amar a esposa. Tudo era arranjado. Era tudo combinado. Tipo assim, ó, você vai casar com você e acabou. Não precisava amar. Não precisava ter amor. Só que Paulo, ele faz uma revolução muito grande aqui, falando de amor entre marido e esposa. Era uma revolução. Maridos, amem as suas esposas. Porque quando o marido ama a sua esposa, não é difícil para ela obedecer ao marido, porque não vai ter grosseria, não vai ter disputa, mas vai ter um time jogando junto, lutando junto, vivendo junto. E quantas coisas, irmãos, nós passamos na vida de casal, na vida de solteiros, né? Acompanhados ou sozinhos, mas sempre lutando juntos. Chama a atenção dos filhos para obedecer aos seus pais. Versículo 20. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e sua mãe, porque Deus gosta muito disso. Para os pais, versículo 21, não irritem os seus filhos. Irmãos, o que nós vemos em todos esses versículos? Equilíbrio. Muito equilíbrio. Irmãos, Deus nos chama para sermos equilibrados. Nós sempre vamos ver na palavra de Deus equilíbrio. Deus sempre está orientando, seja equilibrado. Porque muitas vezes nós exageramos por um lado, nós exageramos para o outro lado, mas Deus nos chama para sermos equilibrados. E é bem fácil ser equilibrado, né? É facinho, é simples. Qualquer um consegue? Não. Bem pelo contrário, o equilíbrio é difícil. Nós vemos, e eu gosto muito de dar esses exemplos, irmãos, na década de 60 mesmo, 70, um equilibrista ele pegou um cabo de aço de um prédio a outro prédio, tem até um filme, né, quanto a isso, não sei se vocês já assistiram, esqueci o nome do filme, mas em que ele pega aquela vara e atravessa de um lado para o outro, e chega no meio e ainda senta no cabo e fica olhando. Nossa, que coragem, né? Um prédio de não sei quantos andares, qualquer um faz isso? Não. Porque não são todos que têm esse equilíbrio. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos chama para a vida cristã termos equilíbrio.
em todas as coisas que fazemos. Sejamos nós casados, né, solteiros, né, viúvos, divorciados. Deus nos chama para termos equilíbrio em todos os nossos relacionamentos, até mesmo no relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento sempre vai ser na vertical e na horizontal. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Eu tirei uma frase de Eugene Peterson, um teólogo que eu gosto muito, né? Ele escreveu principalmente em século XX. Ele diz o seguinte: nenhuma vida de fé pode ser vivida em particular. Deve haver estouros para a vida dos outros. Estouros, irmãos, é influenciar outras vidas. Irmãos, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós somos chamados para influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Somos chamados para isso. Quando nos convertemos, não é somente para vir à igreja, mas é para influenciar positivamente a vida de outras pessoas, porque quando elas veem o nosso equilíbrio no Senhor, elas vão ver que somos diferentes, elas vão ver que as nossas atitudes são diferentes, e por isso gerará curiosidade. Mas por que é equilibrado? Por que essa pessoa tem paz? Porque quando essa família funciona, quando o filho respeita o pai, quando o pai não irrita o filho, quando o marido e mulher são equilibrados e todos os relacionamentos equilibrados, se gera a paz. Você vai ter prazer de chegar na sua casa e ter paz. Deus, Ele gera em nós a paz que excede todo o entendimento. E isso nos leva, irmãos, à nossa segunda orientação que Paulo passa para os Colossenses, que é o testemunho. Nós vemos o primeiro relacionamento, e nesse relacionamento com as pessoas nós somos testemunhas. Né? O nosso presbítero Sérgio trouxe um estudo muito bonito, muito gostoso, foi gostoso de ter esse estudo sobre testemunho. E no versículo 23 nós vamos ver algo interessante. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Paulo, no versículo 23, está falando dos escravos. Aqui está traduzido como escravos. A palavra escravo no grego é doulos. E doulos pode ser escravo, mas também pode ser servo, pode ser empregado. Só que escolheram essa palavra escravo, que para nós é muito pesado, é muito caro essa palavra para nós, né? O Brasil teve a pior escravidão do mundo, onde pessoas eram transformadas em coisas. Mas essa palavra escravo, na verdade, o melhor, na minha opinião, a palavra melhor seria servo ou empregados, porque eles recebiam, porque eles eram tratados como o que eles eram, pessoas. Isso é muito importante a gente pensar, irmãos. E aqui ele está falando que os empregados, os servos, devem fazer as coisas não só para agradar o ser humano, assim como nós que somos empregados, irmãos. Né? Os irmãos que dão aula aqui, que cuidam de pessoas, cada um faz aquilo que é da sua profissão, fazendo o melhor possível, porque é para o Senhor, porque é para Deus. Em todas as áreas, irmãos, Deus nos chama para fazer o melhor, como se fosse para Deus, e é para Deus. E é para Deus. Porque nós, irmãos, como testemunhos, como testemunhas, uma coisa importante que somos e que não podemos esquecer, que somos embaixadores de Cristo. O embaixador, irmãos, é aquele que representa o seu país em outro país. Aqui no Brasil temos embaixadas de vários países. E é interessante que o território daquela embaixada é como se fosse um país, o país mesmo, né? E nós somos representantes do país celestial. Nós somos representantes do céu. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. A minha pergunta para cada um de nós é: como está a nossa representatividade nessa área? Deus nos chama para representarmos. Como estamos servindo? Eu gostei muito de uma palavra de Josué, onde ele está ali no capítulo 5,
Ele está indo na luta, de repente aparece o Senhor com a espada desembainhada, e José pergunta: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? E ele fala que é o general do exército de Deus. Você já pensou? Conversar com o próprio? Aí Josué já se prostrou, aquele anjo pediu para ele tirar a sandália que onde ele estava dançando. Tudo leva aquele que é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, tá, irmãos? Uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Isso acontece várias vezes. Mas vemos e perguntamos: a quem estamos servindo? A quem estamos servindo? E Josué continua nesse texto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, irmãos, oremos pela nossa casa, oremos pelos nossos filhos, oremos pelos cônjuges, oremos pela nossa própria vida, para servir ao Senhor. No Catecismo Maior de Fé de Westminster, a pergunta de número 5 é muito interessante, que diz assim: o que é que as Escrituras principalmente ensinam? E a resposta é: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Deus exige do homem. Deus exige do homem e da mulher, irmãos, uma vida de santidade, uma vida que realmente represente Ele aqui na terra. E isso é para cada um de nós, para todos nós. Representamos o nosso Deus. E como temos feito isso? Isso passa primeiro pela nossa família, por dentro da nossa casa. Isso passa primeiro dentro da nossa casa. E temos que ficar atentos ao que Deus requer de nós. E como descobrimos isso? Por meio da Bíblia. Irmãos, precisamos ler a Bíblia. Irmãos que estamos assistindo, precisamos ler a palavra de Deus e procurar entender o que ela está nos ensinando, para termos bom testemunho, para termos bons relacionamentos. Deus nos chama para isso. E a nossa terceira orientação, irmãos, a terceira orientação que Paulo está falando aos Colossenses e fala para nós, para cada um de nós, porque é interessante que muitas vezes, quando falamos de consequências, normalmente nós estamos falando de pecados, né? O pecado gera suas consequências e normalmente é ruim, porque o pecado, irmãos, normalmente é uma embalagem bonita com alguma coisa podre dentro. É assim que funciona. O pecado sempre é assim, desde o início, desde Adão e Eva até agora. Vemos quando Eva olhava para o fruto, ela via que era boa para se comer. A embalagem, mas por dentro era o conhecimento do bem e do mal, onde ia matar ela e Adão espiritualmente. Naquele momento eles se separariam de Deus. Essa é a morte espiritual. E o pecado é do mesmo jeito até hoje. Ele é uma embalagem bonita e é podre por dentro. Uma das piores coisas que existem, né? Às vezes você vai comer uma fruta, está tão bonita por fora, uma maçã brilhando por fora. Você dá uma mordida, tudo podre por dentro. Nossa, que tristeza que dá, né? Mas é assim que funciona o pecado. Por isso temos que ter cuidados. Mas a nossa terceira orientação é sobre a recompensa que Deus tem para cada um de nós, que está no versículo 24. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo que faz, pois quando Deus julga, Ele não faz diferença entre as pessoas. Então vemos aqui a consequência do bem, e olha só, Deus tem guardado para o seu povo. Cada um de nós que cremos e andamos com Jesus Cristo, que estamos no caminho. É muito importante pensarmos no caminho, irmãos, que antes de serem chamados de cristãos, antes de Antioquia, os cristãos eram chamados de os do caminho, porque Jesus dizia que Ele era o caminho. Então não era cristão, era aquele que é o do caminho.
caminho. Jesus é o caminho. Nós temos, irmãos, que estar no caminho. Eu lembro sempre muito de Bartimeu, que ele estava à beira do caminho. Ele estava ali pertinho. O povo, Jesus passando e o povo atrás de Jesus, mas ele estava à beira. Irmãos, Deus nos chama para estar no caminho. E quando Bartimeu é curado e ele entra no caminho, a vida dele é totalmente diferente. E Deus nos chama para sermos totalmente diferentes, com uma vida realmente que vale a pena ser vivida em Cristo. Ser do caminho. E isso tudo, irmãos, começa na família. Nossa família servindo ao Senhor. Toda a nossa família servindo a Deus. Continue orando, porque Ele vai responder. Continue orando pelo seu filho, porque Ele vai responder. Continue orando pelo marido, por que Deus vai responder. Seja quem for, qual for a situação, Ele vai responder. Porque o nosso Deus, Ele responde. Porque, irmãos, quando nós olhamos, e vemos, Timothy Keller também uma frase interessante que diz: em nítido contraste com a nossa cultura, a Bíblia ensina que a essência do casamento é um compromisso sacrificial para o bem do outro. Isso significa que o amor é mais fundamentalmente ação do que emoção. O amor, irmãos, nunca foi emoção. Nunca foi eu sinto. Nunca foi, eu amo. A Dalila era muito assim, irmãos. Te amo. Foi eu sei, já percebi. Mas, irmãos, o amor, ele é ação. Eles são o que a gente faz e não o que a gente fala. O que temos feito, o que estamos fazendo, não é somente emoção, mas é ação. Coisas que nós fazemos, principalmente, irmãos, nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, com o nosso testemunho dentro da nossa casa. Porque nós vamos ter a recompensa, irmãos. Creia que nós vamos ter a recompensa em nome de Jesus Cristo. Deus vai responder. Nós temos que crer até o fim. Mesmo que tudo parece que está desabando, Ele vai responder. O nosso Deus não falha. Ele não perde. Nunca perdeu e jamais vai perder. E a nossa família servirá ao Senhor Deus. E nós somos agentes de luz, agentes que faz a diferença na presença do Senhor. Nós, irmãos, somos chamados para isso. Se você crê em Jesus Cristo, eu gosto sempre de relembrar isso, somos missionários. Somos comissionados para fazer a obra de Deus. Todos nós. Existe uma cultura que parece que é só o pastor que tem que fazer isso e só o missionário. Não. Todos nós somos o missionário. A nossa família tem uma missão. A nossa missão, primeiramente, dentro de casa. Irmãos, invista no seu relacionamento. Invista no seu testemunho. Invista no conhecimento da palavra de Deus. Pastor, mas eu não entendo. Procure a sabedoria. Peça a Deus que Ele dá sabedoria e inteligência a todos quanto pedem. Ele dá. Para lidarmos com as situações que vão acontecer nas nossas vidas. Vão acontecer dificuldades. Mas, irmãos, eu gosto muito da palavra de Paulo que diz: em todas essas coisas eu sou muito mais do que vencedor. E quando ele fala isso, ele passou por frio, ele passou por fome, ele passou por naufrágio, ele passou por cobra picando o braço dele, ele passou por tudo isso. E ele disse: eu sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Temos que viver em função dele, com equilíbrio, com inteligência, com sabedoria, tudo isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que essa palavra realmente, esse texto, faça diferença em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? A todos que estão nos acompanhando, que Deus nos abençoe, fiquem na paz do Senhor e boa semana a todos em nome de Jesus.